Começa agora mais um Conversando com Divaldo Franco. Você acredita em feitiçaria e mal olhado? Não perca o programa de hoje. Acompanhe a entrevista. Existem pessoas que afirmam que mal olhado e feitiçaria são crendices popular e que não significam nada. Outros já afirmam que há mais mistérios entre o céu e a terra do que acredita a nossa vã filosofia. E existe um terceiro grupo que parece misturar esses dois entendimentos, que fala assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Como o Espiritismo vê essas afirmações? Como sendo crendices. Apesar do pensamento de Shakespeare, em Hamlet, e no segundo caso dessa tradução das bruxas, que é de natureza espanhola, aquilo que chamam de mal-olhado, de feitiçaria, nada mais são do que ocorrências dentro do campo das vibrações. Quando diz que alguém tem um olho mau e produz a morte de plantas, de pássaros e adoecem pessoas, é verdade. Mas não é o olhar, é a mente. A mente que dispara dardos venenosos. Normalmente são pessoas egoístas, portadoras ainda de muitas imperfeições, como a maioria de nós, porém algo piores, a inveja, o ressentimento. Então disparam essa onda mental que atingem aos seres sencientes, como chamava Buda, às plantas, aos animais de pequeno porte, às aves e às vezes crianças que adoecem. Mas às vezes também a pessoa não tem esse conhecimento e fazem-no sem dar-se conta. Alguns são conscientes do chamado poder negativo de que são portadores. É uma questão, portanto, emocional e mental, porque na hora que a pessoa mudar de atitude mental, terá um poder curativo, poderá ajudar através de vibrações, poderá contribuir por meio dos fluidos benéficos para o paciente. No caso da feitiçaria, em que se utilizam de instrumentos que seriam os veículos desse magnetismo, espíritos sórdidos, atrasados, perturbados, vinculam-se a esses fetiches, ou a esses patuás, ou a esses objetos que seriam defensores, mas todos eles inócuos. Kardec, em O Livro dos Espíritos, perguntou às entidades venerandas o que achavam e disseram que os espíritos zombeteiros riem, como dos exorcismos, em que palavras ditas em caráter sacramental de maneira nenhuma os atingem, mas os valores morais do exorcista. O seu caráter, as suas vibrações alcançam o objetivo. No caso, os feiticeiros, aqueles que se dedicam aos males que perturbam a humanidade, as suas ondas mentais, quando encontram ressonância e receptividade na presunta vítima, fazem o mal. Mesmo porque a pessoa tem um karma. Não gosto da palavra karma. Está em cursa num débito que lhe proporciona o sofrimento. Porque se não tiver dívidas, de maneira nenhuma, pegará aquela injunção negativa. O mal-olhado, também conhecido como olho gordo, mandinga ou feitiçaria, são termos que fazem parte da crença popular de diversos povos, assim como adotar certos amuletos de proteção, como talismãs, figas, carrancas e plantas especiais, ou fazer sinal da cruz para se proteger da chamada inveja alheia. O que não faltam são sugestões e conselhos para afastar essas energias negativas. Dentro da tradição bíblica, a cobiça é descrita entre os 10 mandamentos de Moisés. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. O poder do olhar invejoso também é mostrado na mitologia grega, através da figura de Medusa, que petrificava quem olhasse diretamente em seus olhos. Mas saindo do campo da superstição e do folclore, o mal-olhado ou feitiçaria nada mais é do que a emanação de fluidos nocivos de um indivíduo em direção a outras pessoas ou a alguém em particular.
Hoje, a ciência já reconhece o poder do pensamento capaz de construir ou destruir. Essas ondas carregadas de formas podem ser captadas caso exista uma sintonia mental entre emissor e receptor. Caso contrário, essas mesmas ondas voltam a quem as direcionou, seguindo os princípios da lei de ação e reação. Com o objetivo de estudar os efeitos do mal-olhado, pesquisadores ingleses colocaram ratos dóceis próximos a outros selvagens, embora fora do alcance físico, por meio de olhares agressivos e atitudes de intimidação. Mesmo sem sofrer nenhum arranhão, os ratinhos urbanos morreram. Submetidos a autópsias, os ratinhos assassinados com simples olhares mostravam glândulas suprarrenais dilatadas, sinal evidente de violenta pressão nervosa emocional. A experiência prova que os instintos agressivos irradiados no ambiente são capazes de criar desarmonias físicas entre os semelhantes, até mesmo no reino animal, com a diferença que elas ainda não conquistaram a consciência de seus atos, diferente dos seres humanos, responsáveis pelo conteúdo e direção de seus pensamentos. Embora os olhos representem a janela da alma, é no coração que nascem os sentimentos. Então, não pode existir magia maior do que a força do amor. Contra ela, não há mal-olhado que resista. Nós vamos dar uma rápida pausa e voltamos já com muito mais sobre feitiçaria e mal-olhado. E para você que acompanha o nosso programa pela internet, clique no bloco B para continuar nos assistindo.